Você vai sair do deserto hoje. Vai sair do deserto hoje. Sim ou não? Vamos ler a palavra. O Senhor Deus disse a Moisés. O que o Senhor Deus disse? Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hahirote, entre Migdal e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Olha para quem está perto de você e diga: está vendo aí? Quem foi que falou isso? Foi eu, sim ou não? Então você não pode reclamar de estar passando o deserto. Amém? Digam amém aí com mais ênfase. Oh, glórias. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu... Deus vai mostrar o poder dele na sua vida, independente de quem sejam os inimigos que se levantaram contra você. Ele vai mostrar o poder dele. Amém? E os egípcios ficarão sabendo o quê? Não, está fraco demais isso aí. E os egípcios ficarão sabendo que o Senhor. E os israelitas, o quê? Congela aí para mim, você senta um pouquinho. Veja só, irmãos, existem vários tipos de deserto, sim ou não? Mas todo mundo entra em um deserto. E deserto é lugar de provação. Ali, o povo de Israel estava escravo no Egito. Aproximadamente 800 anos antes desse momento. Quem lembra a história de José? José havia sido vendido e foi escravo, e foi comprado, e foi para a prisão. E depois ele se torna governador do Egito. E nós estávamos no Egito. E Deus trouxe essa mensagem hoje, colocou no meu coração, porque Ele disse: você vai passar o que eu quero falar. E eu tentei anotar, eu tentei fazer o meu script, mas Deus, Ele falou: eu vou falar. Então, por isso que eu disse, é melhor parar de transmitir ao vivo, porque depois a gente avalia isso, né, Lete? Porque quando eu faço a mensagem todinha, pedacinho por pedacinho, aí eu faço análise no critério, o que eu vou falar, o que eu não vou. Mas quando eu estou assim, na direção do Senhor, completamente assim, porque Deus é dono do tempo. Deus é dono do tempo, do relógio, Ele é dono de tudo. Então quando Ele quer falar, Ele vai falar, independente se você será processado, se não vai ser, se alguém vai gostar, se não vai gostar, Ele vai falar. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Amém? Então, José estava governador do Egito. E aí vocês sabem a história. E toda a família de José, aproximadamente 70 pessoas, sai da terra e vai morar no Egito. E eles foram honrados no Egito, viveram no Egito durante um tempo. Mas o tempo foi passando e o rei da época de José morreu. E José também morreu. Mas o povo de Deus é tão abençoado que prospera, que cresce, é fértil. Onde coloca as mãos, a plantação voa. Mesmo que seja o deserto, a plantação cresce. Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento. E assim foi, o povo cresceu e já eram mais de 5 milhões de pessoas no Egito. E o rei foi mudando e começou a dizer assim, a pensar assim: esse povo cresceu demais. Eles são uma ameaça para nós. Se eles quiserem, eles tomam meu trono. E começou a castigar o povo, escravizando o povo.
E o povo começou a orar e a clamar e a chamar: Deus nos ajude, Deus nos ajude, Deus nos ajude. E Deus levantou um libertador. Quem foi o libertador? Moisés. E vocês sabem a história. E a irmã e a mãe de Moisés colocam ele ali no cesto. E a gente viu tudo lá no Egito. Nós vimos como era feito o cesto do papiro, que é uma planta. Vimos o papiro, vimos cestos. E também tivemos a oportunidade de jantar no Rio Nilo. Não foi, amor? E a gente pegou um cruzeiro no Rio Nilo. Olha que coisa chique. As coisas de Deus, os presentes que Deus nos dá. E a gente estava ali no Rio Nilo, vendo aquilo, olhando a água, imaginando tudo o que está na palavra de Deus. E se passaram 100 anos, 200 anos, 800 anos, e o povo não aguentava mais, começou a clamar. Moisés nasce, Faraó manda matar todos os meninos, e Moisés, debaixo de dor, sua mãe lança ele sobre as águas do Nilo, e Deus vai lá e faz a filha de Faraó encontrá-lo. Que coisa sobrenatural. E ele passa a ser protegido de Faraó. Olhe, diga assim, ó: quando Deus quer, Deus faz. E ninguém impede. E se o mal se colocar contra você, mas Deus quiser te abençoar, Ele usa o mal para abençoar. E Faraó criou o libertador do povo, que ele não queria libertar. Em sua proteção, educou, ensinou a língua, porque o povo de Deus falava hebraico, o povo hebreu. E já os egípcios falavam na língua dele, e em sua maioria também falavam a língua do árabe. E era uma confusão para se comunicar. Mas Moisés, não. Moisés havia sido criado dentro, no centro, entendendo as culturas, as duas. E quem amamentou Moisés? Sua mãe. Agora você imagine se sua mãe não liberasse ele nas águas do rio, crendo que Deus iria trazer uma providência. Será que Moisés iria crescer? Será que Moisés iria se desenvolver? Ou talvez ele seria morto. Mas como ela confiou no Senhor, ouviu a voz de Deus, mesmo parecendo loucura, se você estiver ouvindo a voz de Deus hoje, obedeça. Porque muitas vezes a voz de Deus vem para nós, confundindo tudo que a gente aprendeu. Eu não esperava isso, eu não pensava isso. Eu estou numa igreja evangélica. Eu nunca pensei que eu fosse entrar numa igreja evangélica. Eu nunca pensei que eu fosse levantar minha mão e ir na frente de uma igreja. Eu nunca pensei que eu fosse ser um crente, como a gente ouve muito por aí. Mas Deus te chamou. Mas Deus te escolheu. Por isso que você está aqui hoje. Porque Ele te escolheu. E Moisés cresce. E Moisés cresce, aprende tudo dos dois lados, fica amigo do próximo rei, cresce como irmão dele, conhecendo tudo. E vocês já sabem, 40 anos, acontece aquele incidente da morte, Moisés começa a ouvir Deus, e Moisés passa 40 anos no deserto. Moisés também foi para o deserto, se casa, e no deserto, lembrem que antes Moisés, até 40 anos, ele viveu aonde? Como que ele era criado? Como um príncipe, o príncipe do Egito, num palácio. Ele comia o quê? O melhor. Ele bebia o quê? O melhor. Aí Deus coloca Moisés aonde agora? No deserto. Fale assim, ó: todo mundo tem seu deserto. Não reclame, não murmure no seu deserto. Amém? Aí 40 anos, mais 40, Moisés casa, tem filhos. E ele começa a desenvolver a profissão ou a função de pastor de... Onde que ele pastoreava ovelhas?
Diga: no deserto. O que Deus estava fazendo com Moisés quando ele estava no palácio? O que Deus estava fazendo com Moisés no palácio? Treinando e forjando. O que Deus estava fazendo com Moisés no deserto? Treinando e forjando. O que Deus está fazendo conosco em nossos desertos? Treinando e forjando. Qual era o propósito de Deus com Moisés? Qual era o propósito de Deus com Moisés? Libertar o povo. Qual é o propósito de Deus com você? Para sair do deserto é preciso ter. Deus tem um propósito nesse deserto. Ele quer te treinar e Ele quer te forjar. Ele não quer que você morra nesse deserto. Eu passei umas situações difíceis e eu fui orar assim a Deus com muita melancolia e com muito vitimismo e com muita pena de mim. Eu falei: Deus, eu não aguento mais isso, Senhor. E Ele falou assim para mim: você não enfrenta provações que você não possa suportar. E o mesmo eu digo para você hoje: não há provação que você passe que você não possa suportar. Deus já colocou em você, junto com a aprovação, Ele permitiu a aprovação, sim, mas Ele colocou em você o sustento para passar por ela, para sair vitorioso, para sair vitoriosa, nunca para sair derrotado. Aí eu aprendi, amém. Aí eu estava no gabinete, entrou uma pessoa lá falando: eu não estou aguentando mais. Eu falei a mesma, pulou, o que Deus tinha falado comigo, pulou da minha boca. Eu disse: Deus não lhe permite provação que você não possa suportar. Nossos desertos têm nome. Nossos desertos têm propósito. Eu estava lá no gabinete, mas estava ouvindo a Amanda ministrar aqui a palavra de oferta. E ela falou sobre programar, sobre planejamento. Deus tem um plano para a sua vida. Deus te chamou para ser libertador, libertadora do seu povo. Você não entendeu? Deus te chamou para ser libertador, libertadora do seu povo. Mas antes de Deus fazer algo através de mim, Ele faz algo em mim. Repete essa frase aí. Antes de Deus fazer algo através de mim, Ele vai fazer algo aonde? É tratamento. Bata aí no seu peito e diga: é tratamento. É para mim essa palavra. E Moisés, 40 anos sendo treinado no deserto. A ovelhinha fugia, entrava no buraco, ele ia, ele entendia de solo, ele entendia de terra, ele entendia de ovelha, ele entendia de pastorear, agrupar, separar a que estava doente, ele entendia de guiar as ovelhas, o seu rebanho no deserto. Mas talvez as pessoas que conheciam a história do príncipe do Egito chegavam para ele e diziam assim: Moisés, você não foi criado para isso. O que está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Está se perdendo. Você está descendo de nível. Está sendo humilhado. Que coisa horrível, Moisés. E talvez até Moisés tenha tido vontade de sair, de voltar, de desistir. Mas Deus estava ali dizendo: eu estou te treinando e te forjando, porque eu tenho propósito nesse deserto. Eu tenho propósito nesse deserto. E nós passamos, conhecemos o Egito, conhecemos as pirâmides, conhecemos
os sarcófagos, vimos até múmias. Colocaram a gente no labirinto, eu e o pastor. Crente é estranho, né? A gente é engraçado, até eu acho. E aí a gente entrou. E o Egito, turisticamente, eles falam muito de morte. Porque o egípcio do passado, eles pensavam o tempo todo na pós-morte deles. Então eles queriam, por que eles criaram a técnica de mumificar? Porque eles acreditavam que eles iam acordar. E geralmente eles levavam com eles suas riquezas. Então muitos sarcófagos, muitas pirâmides que foram exploradas, tinham ouro dentro, eram revestidas de ouro. Porque eles entendiam que eles iam acordar depois desse período de morte e iam usufruir de tudo aquilo. E principalmente os reis, eles iam voltar a reinar. E tem muita gente que está focado na morte. Muitos de nós, às vezes a gente está vivendo, mas a gente está morto dentro de si. Porque a gente não sonha mais. Porque a gente não vive mais a vida abundante que Jesus veio conquistar para nós. Porque já não vê mais em seus olhos o brilho de Deus. Já não acredita mais que pode mudar, que pode prosperar. Se fala da nação, diz, o Brasil não tem jeito. Se fala da família, minha família. Se fala do casamento, meu casamento não tem jeito. Foi Deus que disse isso. Foi Ele que falou isso para você. Não tem jeito mais para mim, não tem jeito mais para ele, não tem jeito mais para ela, não tem jeito mais para aquilo. Ele não falou isso. Pelo contrário, Ele disse: eu abrirei rios no deserto. Vamos continuar. A gente parou. Vamos para o 5. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu... Ele saiu com todos os carros de guerra. Ele saiu com alguns? Ele saiu com... Diga todos. Ainda que se levante um exército inimigo contra você, não só um demônio. Tem horas que o deserto é tão grande que a gente diz assim: isso aqui não é um demônio só, não, é uma potestade. Deus estará ali conosco, ainda que estejamos cercados. Deus estará ali conosco. Mas você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa entender e ativar a sua identidade de filhos de Deus. Na sua identidade não pode ser ter só filho de João, de Maria. Na sua identidade, dentro de você tem que ter: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quando Moisés no deserto, com as ovelhas dele, perto de uma árvore, ele ouve uma voz chamá-lo e diz: Moisés. Ele responde com uma pergunta: quem é? Quem tu és? Deus responde: eu sou o eu sou. Se você não se encontrar com a identidade de filho de Deus, você não é nada, Ele que é. Se você não se encontrar com a identidade de filho de Deus, você não tem nada, Ele que tem. Você não pode nada, Ele que pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se sua identidade não é de filho de Deus, você não é ninguém. Se sua identidade não é de filho de Deus, você não tem nada. Se sua identidade não é de filho de Deus, você não pode nada. Mas se é de filho de Deus,
O seu pai diz: eu sou. Se ele é, eu também sou. Se ele tem, eu também tenho. Se ele pode, eu também posso. Aleluia, 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 aleluia. Chega de dúvida, Moisés. Sou eu, e o foguinho está ali queimando a árvore, mas a árvore não queima. E vocês já sabem como é a história. E Moisés resolve ir em direção à voz de Deus. E Deus te chama para ir em direção à voz dele. E Deus te chama para ir em direção à voz dele. Vocês jovens que estão aqui dentro, adolescentes, desliga o celular agora, porque Deus está falando com vocês. Tem um ataque muito grande sobre os jovens. Sabe, irmãos, principados são demônios que agem em cima dos céus, de uma localidade. Porque o diabo, ele quer duas coisas na terra: território e pessoas. Glória a Deus. Território e pessoas. Então, principados são demônios muito poderosos que agem em cima, no ar. E tem um demônio muito poderoso agindo em cima da terra. E através da ferramenta que é a internet, ele consegue atingir a terra toda de uma forma só, de um jeito só. Porque a ferramenta, a internet, Deus usa para a propagação do evangelho, da sua palavra. Porque ele disse que ele não vai voltar antes que todos tenham ouvido falar de Jesus. E a internet faz isso, está fazendo todo mundo ouvir falar de Jesus. O que Deus faz e Deus libera na terra, o inimigo cola no vácuo para poder destruir, roubar e matar. Então, jovens, principalmente jovens, vocês têm ouvido muito falar: o que você sente de você, sobre você é o que você é. Isso não é verdade. Você é o que Deus disse que você é. Se eu me sentir uma foca, eu vou virar uma foca, porque eu sinto que eu sou uma foca. Eu conheci um homem, eu senti muito medo quando eu o conheci. Não sei se vocês já ouviram falar de Tio Chico. Ele foi um bandista, um homem. Ele foi vários níveis de várias seitas e religiões. Ele chegou a fazer um pacto de sangue com o sangue de uma cabra. Ele injetou sangue de cabra, de bode, nele, e não morreu. Ele foi nível alto da magia negra, e enfim. E eu estava em Mossoró, e ele estava pregando na igreja dos meus pais na época. Lá vai eu ali assistir, né, a pregação, receber aquilo tudo. E ele não tem garganta, ele não tem um monte de coisa. Ele urina com um botão que tem no umbigo dele, e enfim. E ele diz que tudo que ele fala, ele expõe pessoas famosas de trabalhos de feitiçaria que ele fez para essas pessoas. E ele disse: toda vez que eu estou pregando, tem alguém com arma lá me ameaçando. Eu digo: meu Deus do céu, poxa vida, eu não vou sair com esse homem. Acabou o culto, aí vai, meu pai e minha mãe falam: vamos ali que a gente vai jantar com o tio Chico, vamos levar ele para jantar que o pastor pediu. Eu disse: ô Jesus, misericórdia, eu é que não vou. Vai tu, que ele já fez as coisas dele, Deus já perdoou, mas eu vou lá para quê? Não é não, Rene? Boba que eu não for. Aí minha mãe: não, ele não vai mais não. Aí a gente foi. Quando chega lá, vai o homem lá, tio Chico, e vai jantar com a gente. Eu falei: agora então eu vou sentar bem longe dele. Porque se vier um tiro de lá para cá, pelo menos dá tempo de eu me jogar no chão e sair nadando, né? Enfim. E tio Chico, ele falou para nós assim, ele contou que ele passou 6 meses com uma cadela fila, em total comunhão com ela, como se ela fosse sua esposa. E ele disse que ele olhava para aquela cadela e ele via uma mulher loira e linda. Ele passou 6 meses dormindo, acordando, jantando, almoçando, tomando café com essa cadela. E ele levava ela para o shopping, para os lugares assim na frente do shopping, para as praças. E ele sentava na praça e fazia
o que um casal faz numa praça, um casal de namorados apaixonados. E ai de quem olhasse para ele de cara feia. Ele se sentia e ele via aquilo. Então eu quero dizer para vocês que por cima de nós, abaixo de Deus, tem seres espirituais que nos levam, ou podem nos levar a sentir, entender e ver coisas que não são reais. Vocês estão entendendo? Está na internet, depois se vocês quiserem assistir o testemunho dele, tio Chico. E ele se converte porque uma serva do Senhor, casada, o marido dela trai ela com uma outra mulher, e essa mulher procura tio Chico para fazer um trabalho de feitiçaria para terminar, separar o casal. E ela paga muito caro para ele fazer esse trabalho, e o trabalho não dá certo. E aí ele vai para a encruzilhada, ele se levanta porque ela volta e diz, não deu certo. O Senhor falou que em 3 dias ele ia sair de casa e não deu certo, ele continua lá. E ele não quer separar dela. Aí ele falou, então agora quem vai fazer sou eu pessoalmente esse trabalho. E ele levanta, entra lá no carro dele, vai lá para a encruzilhada, coloca todo o trabalho, e o demônio que ele invocava e conversava com ele, porque ele queria poder, e ele foi conversando com os demônios, e se você fizer isso, eu lhe dou isso. E ele foi subindo os níveis dele. E aí ele chamou esse demônio, e ele disse, por que você não pode separar ela? Você tem que separar ela. E agora eu quero que ela morra, porque quando ele pedia a vida de uma pessoa, o demônio matava. E ele ficou invocado com aquilo, porque o espírito que conversava com ele disse, essa daí eu não posso tocar. Por que você não pode tocar? Você falou que eu ia ter todo o poder, você falou para mim, eu fiz o que você falou. Ele disse, essa daí eu não posso tocar, porque ela ora para o homem de branco com os pés para trás. Eles têm uma linguagem assim, né? Ela ora com os pés para trás. Você também ora com os pés para trás? Você consegue fazer esse feito? Olha. E aí, quem aparece? Ele fala assim, se você não pode contra ela, eu também não quero mais você. Eu quero servir a quem ela serve, porque ele é mais poderoso que você. Quando ele fala isso, o demônio diz, então eu vou te matar. Quem aparece? O homem de branco. O homem de branco aparece. Quando o homem de branco aparece, o espírito fortão lá, poderoso, se esconde. E depois o resto vocês vão lá para saber depois, porque é aí que começa a bagaceira toda dele. Voltando então aqui, nesse momento de Moisés, passando o deserto dele. Volta, treinado, aperfeiçoado, filho do eu sou. Ele pode, ele ele tem todas as coisas que eu preciso, procuro. Ele é o Todo-Poderoso. Moisés entende isso, ele fala para fazer o quê? Volta para o Egito, porque você vai ser o libertador do povo. E Moisés volta, e você já sabe a história, e Moisés tira o povo do Egito, e um guia egípcio estava lá contando para nós toda a história. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluídos os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira... Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefon. Conseguiu esse vídeo aí com o pastor? O do Mar Vermelho? Conseguiu, não? Então vamos passar. A gente pisou lá em Piairote, gente. E quando a gente viu aquele movimento do Senhor, a gente começou a imaginar o que tinha acontecido ali. Eita, meu Deus, o povo de Israel acampado, o exército de Faraó vindo, os egípcios vindo, vamos matar.
Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Eu não sei se você está apavorado nesse deserto, ou talvez você não esteja passando o deserto ainda, mas Deus já está me usando para te preparar a passar pelo seu e não morrer nele. Sim ou não? E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu, vamos ler juntos o que Moisés respondeu? Vamos ficar de pé para a gente ler essa parte aqui, porque essa frase é para todos nós. Vamos juntos? Não tenham medo, fiquem, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vamos, gente, vamos juntos. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Moisés começa a clamar, o povo está clamando, Moisés clamando: Deus me ajuda, e agora? É só o mar na minha frente, o que eu faço? O mesmo que o Senhor está falando para Moisés, Ele está falando para nós hoje. Tem tempo para tudo. Tem tempo de clamar, tem tempo de entrar, de subir o monte, Moisés. Tem tempo de subir o monte, gente. Tem tempo de acordar na madrugada, de clamar, de jejuar. Mas tem tempo que é para você marchar, avançar, avançar, avançar. Se Deus está te chamando, avance. Amém? Vamos juntos. O Senhor disse a Moisés: porque você está me pedindo ajuda, diga ao povo que... Aleluias! Sente aí um pouquinho. E o povo começou a marchar. Moisés toca o mar vermelho. E o mar não é vermelho, viu, gente? Eu vi lá, ó, o mar é azulzinho. Chega a ser verde. Lindo, maravilhoso. O que é vermelho são os corais. Os corais são de tons avermelhados, por isso ele tem esse nome de mar vermelho. E Deus abre o mar. E o mar é enorme, enorme, enorme. E Deus... Letícia, não achou esse vídeo? Que eu e o pastor estamos num lugar alto e tem um mar atrás de nós assim. Eu estou de branco, eu estou de branco. Então bota essa foto. Olha lá o mar vermelho. Olha o tamanho disso, gente. E vale lembrar que o mar é um lago. Não é um mar, é água doce. Olha lá. Vocês estão vendo? Aí é Piarote. Aí é o lugar do acampamento. Aí é o lugar da guerra, do momento final. Pode voltar, Led. E o povo passa todo aquele mar andando em terra seca. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei se você parou de sonhar com a conversão da sua família. Eu não sei se você está passando uma situação emocionalmente muito difícil, financeiramente, familiar, profissional. Eu só quero te dizer algo. Alinhe a sua identidade com a identidade do seu Pai, que você vai receber poder para passar esse deserto. E vai passar, não vai morrer nele. E vocês sabem, o mar vermelho se abriu. E de repente, depois que todos os israelitas passaram, o que aconteceu com o mar? Fechou de novo. E você sabe que
os soldados, os cavalos, os cavaleiros e seus carros de batalha, que nós vimos que o rei convocou, eles ficaram todos afogados, submersos. E em um dos museus do Egito, a gente encontrou um egípcio nos mostrando, está lá no museu do Egito, um carro de guerra que foi encontrado no Mar Vermelho. Mostra aí, Lete. E não tem só esse, tem vários outros, porque tudo o que está escrito está evidenciado. Olha lá, gente, olha lá o carro, um carro de guerra de um oficial do exército, porque não era qualquer um que andava nesse tipo de carro. É um tipo de carruagem, os animais puxavam na frente, tinha roda já. Encontradas no Mar Vermelho. E para nós foi assim muito gratificante a gente ver a evidência, a prova do que Deus fez. Porque talvez tenha alguém aqui, ou alguém na sua família, ou alguém que você conheça, que não acredite na palavra de Deus. Mas se você procurar, você vai achar várias provas de toda a Escritura Sagrada. Se aconteceu lá, ainda acontece hoje, porque o nosso Deus não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. E o povo continuou caminhando no deserto. Passou o mar, celebrou. E quando você passar o seu deserto, celebre. Moisés cantou, Miriam dançou. Você também. Quando você ultrapassar o seu deserto, a dificuldade, a provação. Muitos no deserto, às vezes o seu deserto é muita dúvida que você está tendo. Muitos questionamentos. Deserto também é lugar de uma reflexão profunda. Às vezes o Senhor nos leva ao deserto para refletir, entender, enxergar algumas coisas que a gente não estava vendo. Deserto é lugar de provação. E você vai provar e ver que o Senhor é bom. E você vai provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero mostrar um pouco do deserto. Depois que o povo cruza o Mar Vermelho, olha o deserto que eles enfrentam. Passa aí, Lete. Olha lá. Hoje já tem essas pistas por onde a gente passa, mas naquela época você precisa imaginar aí, só deserto, montanhas de pedra. Olha lá, vocês estão vendo esse verdinho? Deus é tão maravilhoso, que esses pontinhos verdes que são as plantas, arbustos, Deus ensinou ao povo dele, que, veja que as plantas, para aí, congela um pouquinho, elas estão em linha, vocês estão vendo que tem uma linha? O povo hebreu começou a entender, porque Deus faz isso, que se tem um pontinho verde, é porque embaixo tem o quê? Água. E elas estão em linha, então é porque tem um lençol freático ali. Se furar, dá água no meio do deserto. Olha só, imagina o povo andando nesse deserto, pode soltar. Andando nesse deserto, eu quero que você entenda, o sol quente, não tinham essas pistas, não tinham esses carros, era só calor. Era sufoco. E começa agora, depois do Mar Vermelho, saímos do Egito. Agora começa uma fase desafiadora na vida do povo de Deus. E isso não mudou, queridos. A nossa vida é assim. Na jornada com o Senhor, você só sai do deserto se tiver fé. O povo continuou andando. Pode botar o próximo vídeo aí, que é só deserto. Tem mais?
Só tem esse, só deu esse. É só deserto. Depois a gente chegou nas águas de Mara. Lembra as águas amargas? Que Moisés vai lá e Deus faz mais um milagre, que é adocicar a água, tirar o amargo. Nesse mesmo deserto, o povo viveu vitórias, mas o povo também viveu derrotas. Quando eles lamentaram, quando eles murmuraram, é hora de marchar. É hora de marchar pela nossa nação, pela nossa vida, pela nossa família. Líderes de célula, é hora de marchar pelos seus discípulos. Porque Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. E Jesus reforçou os mandamentos. Ele disse: ide e fazei discípulos. Então eu quero que nessa hora você se levante. Nós vamos dar as mãos agora.